Eu fiquei muito feliz com o convite da gente fazer essa oficina voltada a Machado de Assis, vida e obra dele. Primeiro porque, na minha opinião, é o autor mais importante que a gente tem brasileiro. E que, como vocês vão ver, provavelmente na aula número 2, ele foi embranquecido ao longo do tempo, né? Eu vim da Emerja, né? Então, a minha área, minha especialização é dentro do direito. Fiz Emerge para me aprofundar, acho que é uma escola da magistratura importantíssima, não só para quem quer fazer concursos, mas para quem quer aprender mais do que viu na faculdade. E aí, depois, eu fiz o mestrado, né? O mestrado na UFRJ. Só que a minha área de pesquisa foi justamente voltada a artes, né? A linha de pesquisa era Direitos Humanos, Sociedade e Artes. E lá, durante 2 anos, eu trabalhei a obra de Machado de Assis. Eu queria investigar se ele, na verdade, realmente ele era omisso quanto às questões da escravidão, se ele não se posicionava, ou se ele, nos escritos dele ficcionais, eu só trabalhei a obra ficcional, trabalhei os romances e os contos, se ele se posicionava, se ele falava alguma coisa sobre isso, ou se ele realmente nada falava por ele ter ali alcançado um status entre os escritores da época, algo que era, obviamente, muito diferenciado por ele ter vindo de onde veio e por ele ter a cor que ele tinha, né? Então, esse foi o meu foco no mestrado. A nossa oficina, ela foi preparada para a gente ter 5 encontros. O encontro de hoje vai ser uma volta ao passado. O encontro número 2 vai ser uma biografia de Machado de Assis, né? Como que ele veio, né, de Machadinho, como chamavam, né, até ele se tornar o escritor Machado de Assis. Na aula número 3, a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros romances, que muitas vezes são negligenciados, né? A gente conhece Dom Casmurro, a gente conhece Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas não conhece Helena, por exemplo. E, na minha opinião, é um dos mais legais que ele escreveu, gosto muito. Na aula 4 vai ser sobre Machadão, que já é Brás Cubas, já é uma literatura mais robusta, eu diria. E a aula número 5 a gente fecha com alguns pontos dele. Então, vai ser uma oficina que vai trabalhar a obra dele também ficcional, né? Eu reforço isso porque o Machado ele escreveu peças de teatro, ele escreveu crônicas, escreveu contos, escreveu romances. A gente vai focar mesmo na obra ficcional, tá? E aí a gente vai começar aqui a nossa aula número 1. A nossa aula número 1 é um retorno ao passado. Por que isso? Eu acredito que em qualquer coisa, em qualquer área que a gente estude aqui, na área de humanas, é importante a gente fazer essa interdisciplinaridade. A gente precisa compreender quem foi Machado partindo do ponto de vista dele, da sociedade em que ele viveu, como é que era o Brasil naquela época. Machado de Assis, ele nasceu em 1839. Então, ele estava vivendo ali o Brasil oitocentista. O que estava acontecendo aqui no Brasil naquela época? Eu acho que é muito importante a gente ter essa contextualização para a gente compreender, inclusive, a escrita dele. Ah, não se posicionou, se posicionou, será que era possível? O que estava ali acontecendo nesse Brasil? E o que estava acontecendo nesse Brasil, não só no Rio de Janeiro e em São Paulo, como normalmente também a gente foca, né? O Brasil é muito mais do que isso. Estavam acontecendo diversos movimentos no Nordeste, no Norte, por exemplo, que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Logicamente, a gente vai dar uma breve pincelada, mas já vai dar para contextualizar vocês o que estava acontecendo. Algumas coisas importantes que aconteceram nessa época, eu destaquei aqui, né? Primeiro foi a independência, em 1822. No ano passado, 2022, a gente teve o bicentenário da independência. E como que é importante a gente falar sobre isso agora, porque a gente teve o 2 de julho na Bahia, em 1823. Então, só nesse fato, 1822, 7 de setembro, não dá conta do que aconteceu, porque a independência foi um movimento também da população. E a gente não estuda muito isso, a gente não estuda o 2 de julho, a importância que teve a Bahia,
a importância de mulheres como Maria Quitéria, a primeira soldada brasileira, a importância de Maria Filipa, uma ex-escravizada que lutou fortemente pela independência, que batia, inclusive, nos oficiais com folhas de cansanção, incendiava os navios portugueses. A gente precisa falar sobre essa história, a história que a história não conta. Se vocês gostam de samba, a Mangueira, ela fez um samba enredo maravilhoso, né? Que era Histórias de Ninar Gente Grande. Ali ela conta, né? Brasil, deixa eu te contar, a história que a história não conta. E aí vai falar um pouquinho sobre esse movimento. Quando vocês puderem, coloquem para ouvir esse samba na voz de Maria Bethânia, que é sensacional. Então, a gente tem essa independência de Portugal em 1822, 1824, vocês que são do direito vão saber, né? A nossa primeira Constituição. Essa Constituição foi importante? Ela foi outorgada pelo imperador, mesmo tendo acontecido uma Assembleia Constituinte, né, em 1823. Teve uma dissolução, ele foi e outorga aquela Constituição. Ele não menciona a escravidão ali. É como se a escravidão não existisse no Brasil. Quem eram os cidadãos, então? Será que pessoas escravizadas eram consideradas cidadãs para a nossa carta? A gente está vivendo um período de Brasil escravista, né? Um período que começa em 1500, com a invasão portuguesa. E a gente tem a questão da educação, que vamos trabalhar também um pouquinho mais à frente, e diversas guerras, rebeliões e insurreições. A gente vai ver aqui também, vai desmistificar o fato de que brasileiros, a nossa população é muito passiva e nada faz. Aqui nessa foto, a gente tem 6 pessoas que foram muito importantes nesse período, que a gente às vezes não conhece, né? Eu falo também por mim, né? Quando eu estava no colégio, por exemplo, eu não aprendi sobre nenhum deles. Então, é muito importante a gente conhecer a nossa história para a gente poder compreender a magnitude que foi aquele período e os movimentos abolicionistas, né, como um todo. Aquele ali em cima foi André Rebouças. Aqui no meio, a gente tem a Maria Tomásia, né, uma mulher da aristocracia e que lutou contra a escravidão, ela era abolicionista. Aqui do lado, a gente tem Dragão do Mar, que é uma figura importantíssima para a abolição do Brasil, né? A gente pensa em abolição, pensa em 1888, a Princesa Isabel assinando a Lei Áurea, né? Tranquilamente, como se nada tivesse acontecido antes. Esse cara aqui, 4 anos antes, em 1884, no Ceará, ele lidera ali o movimento dos jangadeiros para impedir, né, que mais escravizados chegassem ali naquele porto. Ele foi importantíssimo, Dragão do Mar. Ali no canto a gente tem nada mais nada menos do que o Luiz Gama. Para mim foi o maior advogado que a gente teve no Brasil. E é muito curioso, né, porque quando a gente entra na faculdade de Direito, pelo menos antigamente, né, agora acho que ele deve ser mais falado, mas a gente conhecia Evaristo de Moraes, né, grandes nomes, né, e suas defesas, a tese de legítima defesa da honra, caso Doc Street, enfim. E a gente não conhece o Luiz Gama, um cara que nasceu 9 anos antes do Machado de Assis, em 1830, e que luta contra a escravidão. Ele nasceu liberto e ele é, inclusive, vendido como escravo, né, pelo próprio pai, para quitar uma dívida de jogo. Então, percebam, ele tinha a liberdade dele aos 7 anos, isso tudo acaba. Na época em que ele era criança, era proibido, né, que se ensinasse a ler e escrever para escravizados. Inclusive, em algumas regiões do Brasil, a gente tinha, né, legislação proibindo isso expressamente. Ele aprendeu a ler e escrever aos 17 anos, conseguiu comprovar que ele tinha nascido liberto, e aí ele começa a estudar, né, direito autodidata, né, e ele consegue uma autorização para trabalhar como se era chamado, né, rábula. Era aquele advogado que trabalharia ali na primeira instância dos tribunais. E ali ele defendeu a causa de diversas pessoas gratuitamente,
e ele conseguiu libertar cerca de 500 escravizados com as brilhantes defesas dele, usando as legislações da época, que vocês vão ver mais na frente. Então, há pouco tempo, ele foi reconhecido pela OAB como advogado, né? Concederam um título a ele de advogado e de doutor honoris causa. Então, é muito importante a gente falar de Luiz Gama, principalmente aqui na EMERGE, né? E essa daqui, que está no meio, é a Adelina Charuteira, mulher importantíssima também, de São Luís do Maranhão. E aqui do lado a gente tem uma grande escritora, que foi Maria Firmina dos Reis. Ela escreveu o primeiro romance abolicionista, chamado Úrsula. Eu vou falar um pouquinho mais à frente dela, porque tem um trecho aqui, já que a nossa oficina é de literatura. A gente vai falar também um pouquinho dessa mulher aqui, que foi muito importante durante o Brasil oitocentista. Vamos para a próxima. Aqui a gente começa a falar sobre algo que não pode ser silenciado e a gente não pode esquecer, que foi o regime escravista, que era legal na época, né? Legal no sentido de que havia leis sobre o assunto, né? Então, como é que começou esse sistema escravista? Começou com a invasão portuguesa, logo em 1500. A gente tem esse quadro clássico aqui da chegada de portugueses, como se fosse algo também super tranquilo, como se os indígenas que estavam aqui tivessem aceitado, né, o fato de que pessoas de outro lugar iriam começar a explorar e a retirar suas terras, né? Então, com a invasão portuguesa, a gente começa a escravização, no primeiro momento, dos indígenas, que eram chamados, inclusive, de negros da terra naquela época. Só a partir de 1535 vem os primeiros navios negreiros a portar aqui no Brasil, né? Ou seja, os primeiros africanos e africanas escravizados chegam aqui pouco tempo depois da invasão, 35 anos, né? Então, no primeiro momento, a gente tinha uma escravização dupla, tanto de pessoas indígenas como de africanos e africanas escravizados. E aí, o que acontece? Parou-se, então, de escravizar os indígenas e começou a vir aqui os africanos. Não, ela continuou acontecendo, essa escravização dos indígenas continuou, só que a gente, na escola, por vezes, a gente estuda de uma forma truncada e pensa que foi o primeiro momento dos indígenas, depois dos africanos e tudo acabou. Não foi assim, né? No Brasil, a gente tem o país das Américas que mais escravizou pessoas, que mais importou africanos escravizados. E aí aqui eu coloquei, né, obviamente, era um sistema que era altamente lucrativo, por isso que ele funcionou durante quase 400 anos aqui no Brasil. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. A gente tem diversos movimentos acontecendo em países próximos do Brasil, e mesmo assim, o Brasil respirava por aparelhos até o último momento para se segurar esse sistema. Afinal, a elite não queria também perder esse sistema que era tão lucrativo para ela. E aí a gente tem um processo que eu coloquei aqui entre aspas, né, de coisificação. Por quê? Porque pessoas que eram escravizadas não eram consideradas pessoas. Então, por exemplo, na Constituição de 1824, que eu mencionei ali um pouquinho antes, elas não eram cidadãs. Elas eram coisas, elas eram trocadas, elas eram objeto de herança, muitas vezes passavam de pai para filho, de geração após geração, e a gente tinha essa venda, né? Assim que chegavam nos portos, nos cais. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, vocês vão ver mais para frente, no cais do Valongo. Quando isso acontecia, havia todo um processo também de preparo desses sujeitos para que eles fossem vendidos. Então, as pessoas adultas eram chamadas de peças e as crianças eram chamadas de pecinhas. Essas pessoas, eu nem preciso dizer, a gente vai ver aqui um pouquinho a trajetória, né, de como que era a vinda no navio negreiro, mas elas perdiam totalmente a identidade delas, né? Tanto com relação ao nome, ao primeiro nome, elas eram batizadas, e esse batismo era imposto, não podiam professar a fé delas,
e aí a gente tem reflexos até hoje do que é o racismo religioso, né, aqui no Brasil, e tinha um sentimento que era o banzo, né? Essa sensação de tristeza, de melancolia, de saudade de casa, de sentimento de quero retornar de onde fui arrancado, né? Então, muitas pessoas escravizadas morriam em decorrência do banzo, tá? Aqui eu acho importante a gente ressaltar um pouquinho só sobre as teorias raciais. Isso porque a gente tem, entre os séculos 18 e 19, o começo dessas teorias surgindo em diversos lugares do mundo. E é claro que em algum momento isso veio para o Brasil. E, obviamente, de novo, fazendo esse link, né? A gente tem os reflexos dessas teorias raciais até hoje aqui no Brasil. Né? Aqui eu coloquei só duas, né? As teorias deterministas, as teorias darwinistas raciais, e essas darwinistas raciais vão moldar como aquelas pessoas negras eram vistas na sociedade e como elas são vistas ainda hoje. Né? A gente aqui em criminologia, a gente estuda muito o Lombroso, né? César Lombroso, homem delinquente, e a questão da antropometria, de como pessoas negras, por exemplo, né, teriam um crânio diferente, seriam inferiores. A gente tinha um racismo científico, né, tentando justificar de alguma forma essa hierarquização de pessoas, né, tentando justificar, olha, essas pessoas não servem para nada, a não ser pegar num trabalho pesado e servir de massa, realmente, para tudo que fosse feito na base da nossa sociedade. Aqui eu coloquei Kant, né? A gente estuda por vezes Kant em filosofia, e Kant era extremamente racista, né? Ele dizia que a distância no que diz respeito às faculdades mentais parece ser tão grande quanto a da cor, né? E não só ele, né? David Hume também tem diversas frases extremamente problemáticas baseadas no racismo científico, né? Aqui eu trouxe também mais duas pessoas, um político francês, ele veio para cá, para o Brasil, o nome dele era Maximilian, e aí ele começa a falar um pouco sobre as ruas do Rio Antigo, né? Ruas que a gente tem até hoje, por exemplo, a Rua do Ouvidor, e ele falava sobre o cheiro de pessoas negras. Se a gente começar a fazer um link com o Brasil atual, a gente ainda tem pessoas que falam isso, né? Pessoas que dizem que pessoas negras são fedidas, que sentem, que têm um odor diferente, inclusive diversos processos judiciais a gente tem. Perfeito, perfeito. A Luana Genot, inclusive, né, fez essa denúncia nas redes sociais dela, se não me engano, aconteceu com a sobrinha dela, né? E é isso, né? Uma ginecologista, uma médica, e se embasando no racismo científico, né? Numa teoria racial que veio lá de trás. Então, por isso que eu acho importante a gente conhecer, né? Os fatos históricos, a história, para a gente entender como é que a gente chegou a esse ponto em 2023, né? E aqui eu também cito o Von Marchus, porque se a gente fala sobre Brasil oitocentista, a gente vai ter muitos trabalhos dele, porque ele veio para o Brasil, ele trabalhava com a questão de biologia, né? Catalogando folhas, plantas, enfim, a fauna. E aí ele fez uma escala classificatória em 1844. Então, ficavam os brancos, indígenas e, por último, vinham as pessoas negras na escala dele, né? O Congresso Internacional das Raças, eu também acho muito importante a gente mencionar, né? Ele aconteceu em 1911, aconteceu depois de Machado de Assis ter falecido. Então, por que eu trouxe aqui? Porque ele é um reflexo desse período oitocentista, dessas teorias raciais, e a gente vai ter reflexos até hoje também desse Congresso. João Lacerda, um brasileiro, foi representando, né, o Brasil, foi em defesa do branqueamento, achava que era muito importante a gente miscigenar as pessoas. Para quê? Para que, em pouco tempo, segundo ele, a gente não tivesse mais pessoas negras no Brasil e a gente não tivesse, com o tempo, pessoas que eram chamadas até então de mulatos.
Então, o que ele achava? Ele fez uma prognóstico. Olha só, daqui a 100 anos não teremos mais pessoas negras aqui no Brasil. E aí a gente fica pensando, nossa, daqui a 100 anos não teremos negros no Brasil. Esse prognóstico dele foi extremamente mal visto na época. Não porque acharam absurdo essa fala dele, mas porque acharam muito tempo. Acharam que seria menos, né? 100 anos é muita coisa. A gente tem que fazer esse processo andar mais rápido. E aí eu coloquei aqui, que eu acho muito interessante esse quadro, que ele é muito estudado também, principalmente dentro da história, né? Que é o quadro chamado A Redenção de Cã, de Modesto Brocos. Ele é ali do finalzinho do 800, olha, 1895, e ele reflete muito bem o que seria isso, né? A gente tem uma mulher negra, uma senhora já, clamando aos céus e feliz, porque o neto dela, sentado no colo da filha, teria nascido com uma cor mais clara. Ou seja, a gente tem ali o processo de miscigenação funcionando dessa forma realmente, né? E aí, para quem já leu a Bíblia, entende essa relação, né, com Cã, a história que foi Noé amaldiçoando o filho Cã, e a gente tem falas extremamente problemáticas também de pessoas consideradas, né, muito devotas de Deus, utilizando isso também e justificando o que foi a escravidão, né? Inclusive, para quem quiser ler, no livro Intolerância Religiosa, do Sidney Nogueira, ele menciona diversas falas problemáticas de pastores que ligam o episódio de Cã, né, de Noé amaldiçoando ali Cã, com a relação da escravidão. Então, vale muito a pena ler esse livro. Bom, aí a gente chega na questão dos tombeiros, né? Eu coloquei aqui uma foto que é do nosso Museu Afro, lá em São Paulo, e eles fizeram um trabalho muito, muito bonito, realmente, de curadoria, porque o museu todo vale muito a pena conhecer a história realmente do Brasil. E nessa sala, eles fazem toda uma ambientação para você compreender o que era estar dentro, né, de um navio negreiro, de um tombeiro, o que acontecia ali. Tem diversos instrumentos também de tortura que eram utilizados. E a gente, quando estuda no colégio, a gente pensa, as pessoas estavam vindo para cá de navio, ficavam sem comer, era isso, beleza. Só que a gente não estuda com profundidade para conseguir compreender o que foi aquilo, né? A gente tinha descartes diários de pessoas ao mar. E era muita gente, muita. Fazendo-se a média, eram cerca de 14 por dia durante 350 anos. E era algo tão forte que alterou a rota dos tubarões, né? Os tubarões já vinham por conta do sangue e aí eles mudaram a rota deles por conta disso. Isso, para mim, já é muito emblemático, né? Não só pessoas que morriam no decorrer da viagem, como também pessoas que se suicidavam e se lançavam ao mar, porque não estavam aguentando aquela situação. Elas eram misturadas com animais, elas tinham um espaço de 2 metros quadrados por pessoa, obviamente não tinha lugar para elas irem ao banheiro, então elas por vezes faziam as suas necessidades aonde estavam mesmo, então imagina o cheiro que ficava ali de urina e fezes, misturado obviamente com vômito e com aquela condição de que você não podia se mexer, porque vocês estavam com, inclusive, algemas, né? Estavam algemados uns aos outros. E ninguém era poupado ali. Meninas, meninos, crianças, mulheres grávidas, todo mundo ficava junto, nas mesmas condições. E, obviamente, mulheres eram estupradas nesse trajeto. Então, por vezes, já chegavam aos portos grávidas. Cerca de 1.800.000 pessoas morreram durante essa travessia. Aqui a gente tem uma foto de como seria o tombeiro e de como, olha só, era tudo extremamente apertado. Eu nem falei sobre a alimentação, mas acho que vocês podem imaginar, né? O que era dado para eles era farinha e feijão, na maioria das vezes, quando muito. Água, às vezes davam até água do mar, imagina, uma água salgada daquela.
E, obviamente, aconteciam não só os estupros, como também as agressões físicas àqueles que eram considerados, entre aspas, rebeldes, né? Aqueles que não estavam entendendo sequer o que estava acontecendo com eles, porque eles eram arrancados dos países em que eles estavam na África, jogados num navio sem entender nem para onde estavam indo, e tinham que ficar muito quietinhos até chegarem aqui no Brasil ou nos outros portos dos outros países. E eu já falei com vocês sobre os suicídios, né? Esse trecho aqui, eu acho um trecho muito importante para a gente trabalhar e entender o que era o navio negreiro, né? Normalmente as pessoas, inclusive nesse momento, fecham os olhos para conseguir compreender o que era. Esse trecho não é uma literatura de não ficção. Eu trouxe justamente para a gente entender a importância da literatura no processo de compreensão de fatos históricos, do direito também. Quem escreveu esse trecho foi aquela autora que eu falei para vocês no começo, Maria Firmina dos Reis. Esse trecho faz parte do livro Úrsula, né? Ele foi publicado, escrito em 1859. Naquele período, a Maria Firmina dos Reis, a autora, ela morava no Maranhão. Ela era professora de primeiras letras e ela vivia ali, obviamente, num Brasil escravista, num Brasil que não reconhecia direitos das mulheres, vocês podem imaginar também isso, e ela escreveu sem assinar o livro. Ela escreveu só uma maranhense, né? Então, tempos depois, só na década de 60, 1960, é que recuperou-se aquele livro e conseguiu chegar a ela, né? A autoria desse livro. É muito importante. Ela não escreveu só esse, ela escreveu também A Escrava, escreveu também um conto que fala mais sobre pessoas indígenas, e ela era professora de primeiras letras, né? Então, imagina, naquela época, uma mulher negra, maranhense, escrever um livro como esse, abolicionista, ensinar crianças a ler, a escrever. Ela tinha um propósito abolicionista. E por que eu trouxe ela aqui? Não só porque eu acho importante a gente conhecer esse livro, já que é o primeiro que fala sobre o tema, mas também para a gente dar mais visibilidade a tantas mulheres que foram apagadas ao longo da história, né? E se a gente for também fazer um outro recorte a tantas mulheres negras que foram apagadas. A Maria Firmina é uma delas. Então, eu peço licença a vocês para ler esse trecho, para vocês compreenderem. Quem quiser fechar os olhos pode fechar. E ela narrou aqui o que era a vinda no navio negreiro. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro do estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo que é mais necessário à vida. Passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé, e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Davam-nos água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim, e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. Muitos não deixavam chegar a esse último extremo. Davam-se à morte. Nos 2 últimos dias, não houve mais alimento. Esse daí é um trecho de uma literatura de ficção, mas de uma literatura que é muito realista com o que acontecia, né? A Maria Firmina conseguiu trazer, a partir da história de uma das personagens, o que acontecia durante aquele Brasil. E, durante aquela época, a gente teve diversas literaturas abolicionistas. Cada autor, cada autora escrevia de uma determinada maneira, né? Alguns de uma forma mais panfletária,
outros de uma forma mais implícita. E a Maria Firmina, ela procura trazer a questão da religião muito forte. Ela falava, não Quantos minutos pode levar um café? pessoas que estão conseguem fazer isso. Nesse caso, eu acho que eu não tenho. Nesse caso, eu acho que é feito algum sistema. Ó, tem alguém aí com o microfone aberto? Acho que foi. Foi. E aí a gente fica pensando, né? E de fato ela tinha toda a razão, né? Ela trouxe essa questão da religião para chamar atenção. Poxa, vocês vão, né? A igreja, rezam tanto, mas que Deus é esse que vocês têm que permite a vocês fazer isso com outros seres humanos? Então, aqui a gente já tem também muito forte, obviamente, não de forma explícita, mas a questão dos direitos humanos, que a gente trabalha também até hoje, né? Quantas pessoas são resgatadas rotineiramente, infelizmente, de condições semelhantes ao trabalho escravo, né? Que é como a lei nomeia isso, mas de fato é um trabalho, né? Escravo. E ela fez isso daí de uma forma incrível, trabalhando com uma personagem. E a Maria Firmina, nesse romance Úrsula, a gente tem uma história de amor, como tínhamos, né? Naquela época, a fase romancista pulsava muito ainda. Então, a gente tem um triângulo amoroso, com as personagens ali brancas, mas ela dá voz a 3 personagens negros. Um deles é a preta Susana, e que vai narrar não só essa questão da chegada dela aqui, mas ela vai trazer também a questão do que eu já falei com vocês, que era o banzo. Então, já em 1859, ela trazia informações muito importantes através da literatura dela. E ela assinou como apenas uma maranhense, né? Então, acho que é muito importante esse resgate histórico também dessa mulher. Aqui está ela, olha, né? Maria Firmina dos Reis, a gente não tem retratos dela, né? Então, a gente tem algumas imagens desenhadas a partir de como ela seria, possivelmente, né? Aqui do lado a gente tem Castro Alves, então percebam como que a maioria das pessoas conhece Castro Alves, né? A gente leu na escola, provavelmente na Navio Negreiro, mas a gente não conhece a Maria Firmina. E essa outra mulher aqui é uma que eu também gostaria de chamar a atenção de vocês, que foi Júlia Lopes de Almeida, uma outra mulher importantíssima. Então, por que eu trouxe assim? Eu trouxe uma mulher negra, um homem, né, que todo mundo conhece, e trouxe uma mulher branca, né, que era uma mulher privilegiada na época, porque ela vivia da sua escrita, ela era jornalista, ela foi uma grande escritora, escreveu, assim como Machado, ela escreveu de forma ininterrupta até o final da vida dela, mas a gente não conhece muito a obra dela, né? Recentemente, a Unicamp colocou a obra dela como leitura obrigatória para o vestibular, o livro A Falência, só que ela, em toda a obra dela, ela trabalha a questão da abolição, né? Eu destaco, inclusive, a família Medeiros. Ela fala muito bem sobre isso e ela pega a realidade e coloca ali naquela literatura ficcional. A Júlia Lopes de Almeida, para vocês terem uma ideia, ela era tão importante, tão considerada ali pelos literatos da época, que ela ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras em 1897. Nosso Machado de Assis é o primeiro presidente, né, dessa academia. Mas ela não entrou. Ela não entrou na Academia Brasileira de Letras porque ela era mulher. Né? Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Sobre um Brasil que era tão preconceituoso e machista que não admitiu que uma mulher entrasse na ABL como fundadora. A desculpa na época foi de que a ABL seguiria os moldes da Academia Francesa e que lá não tinham homens, né? E aí, como cereja do bolo do absurdo, quem entrou, né, na ABL no lugar da Júlia Lopes foi o marido dela, Filinto de Almeida, cuja produção literária eu vou ser até eufemista falando assim, mas é ridícula. Né? Publicou ali um poema, alguma coisa assim, mas não era da grandiosidade da Júlia. Mas era, na verdade, uma forma de colocá-la ali na academia, né? Através do seu marido. Vê aqui a próxima. Acho que não foi.
Bom, essa daqui é uma outra foto que é muito conhecida e muito divulgada. Em diversos livros de história, a gente tem essa foto, né? Bem envelhecida, bem antiga a foto, ela é assim mesmo. E a gente tem uma mulher negra, arrumada, com uma postura totalmente elegante, sentada numa cadeira. E do lado a gente tem um menininho, né? Uma criança branca, agarrado nela. E aí eu recomendo aqui para vocês assistirem um documentário chamado Babás. Tem disponível no YouTube, é bem curtinho. E a Consuelo abre o documentário falando aquilo ali. Todo o Brasil cabe nesta foto. Por que que ela fala isso? Né? Ela traz uma foto do Brasil oitocentista para falar sobre um documentário de babás. Tem toda uma relação. Né? A gente tem uma perpetuação ali desse regime. Nessa época, né, aquela mulher ali provavelmente foi a ama de leite dele, né? Então, aquela mulher que amamentou aquela criança, que ficou com ela, que cuidou, que deu amor, e depois era chamada ama seca. E aí a gente tem um misto de sentimentos naquela mulher, né? Eu posso imaginar, porque ela tinha carinho por aquele menino, né? Afinal, cuidou dele com todo amor. Só que aquele menino, quando crescesse, ele ia, se não virasse um abolicionista, né, ele ia perpetuar aquele regime escravista. Ele ia, por vezes, explorar filhos dela, né? Ou então pessoas da família dela, conhecidos dela. Então era um misto. Ela amava aquela criança, né? E se ela tivesse outras crianças? Será que ela poderia amamentar da mesma forma que ela amamentava aquele menino? Certamente que não. Né? A gente tem diversos registros em livros de história de que quando aquela mulher, né, servia como ama de leite, a criança, obviamente, se ela servia como ama de leite, ela estava, né, num período ali de amamentação. Então, a criança dela ficava com os outros escravizados, ficava na cozinha, por vezes, ou então até fora, para ela dar atenção completa àquela criança. Muitas delas, inclusive, quando não tinha uma criança pequena, né, branca, do senhor para amamentar, eram alugadas. Então, elas eram alugadas, era o aleitamento mercenário, né, que se chamava. Então, você vê, o senhor, de qualquer forma, lucrava com a escravidão, né? Seja com aquela mulher apenas, seja como quando ela ficava grávida, enfim. E aí, o que acontecia? Quando ela começou a amamentar em outras casas, começava aquele processo ali a se tornar lucrativo, veio um outro empecilho, veio a questão higienista. Então, vejam como é que o racismo funcionava também. Né? Num primeiro momento, ela servia para amamentar, depois começaram a ficar preocupados. Não, mas essa mulher, né, uma mulher negra, né, totalmente promíscua, né, ela pode passar alguma doença para as crianças, pode passar sífilis, por exemplo. Então, aquele aleitamento começou a ser proibido também, né? Não por conta daquela mulher, mas por conta daquele bebê, né? Coitadinho, né? Precisa ser protegido. E, na verdade, há estudos, relatos de que quem acabava pegando alguma doença infecto-contagiosa era essa mãe, né? Era essa mulher. Né? Aqui eu deixo uma frase da Françoise Verger, que tem um livro muito bom, né, O Feminismo Decolonial. Ela fala, escravizadas eram coisas descartáveis, supérfluas, mas, ao mesmo tempo, sua existência era necessária para carregar dentro de si a semente que daria continuidade à opressão do sistema escravista. Então, era um sistema extremamente lucrativo, de qualquer forma, né? E inúmeras mulheres, inclusive, abortavam, né? E não era aborto espontâneo, era um aborto, obviamente, provocado, desejado por elas, porque muitas não queriam que aquela criança vivenciasse tudo o que viveria, né? E aí, se a gente fizer um outro recorte, sendo mulher, você teria uma outra opressão também, né? Porque você teria muito mais chances de ser estuprada, você seria a mucama, aquela escravizada portas adentro, que faria ali a companhia da sinhá,
e aí se caísse nas graças do Senhor, né, teria que servi-lo também de forma compulsória. E aí eu digo, na maioria das vezes, porque a gente tem também relatos de meninos, né, que eram também estuprados, né, de escravizados que eram estuprados. Mas certamente, naquele período, quem sofria mais com esse tipo de agressão eram as mulheres. Aqui a gente tem uma pintura de como seria uma senzala, né, que seria uma habitação muito mal construída, simplesmente para que aquelas pessoas ficassem ali e pudessem descansar um período, né? Quase não tinha janelas e à noite normalmente trancavam-se as portas daquele lugar para que não houvesse perigo de fuga, né, de rebeliões, de comunicação entre os escravizados, porque a gente tinha aqueles que ficavam portas adentro, que eram da mais alta confiança, e aqueles que ficavam, de fato, mais isolados, que trabalhavam ou no campo, ou no cultivo de cana, algodão, enfim, e que aí tinham um tratamento diferenciado. E aí, quando eu vejo que tinha uma habitação, normalmente sem janelas, apertada, mal construída, que logo remete a gente nos tempos de hoje? Ao quarto de empregada, né, que foi construído para que aquela mulher ficasse naquela residência, cuidando, por vezes, dos filhos da patroa, né, como aquela outra moça da foto, cujo nome é Mônica, né, por sinal, e como a gente vê reproduzindo esse sistema, né? Às vezes com outra roupagem, mas a gente tem a mesma coisa. E aí uma mulher chamada Preta Rara fala e faz essa comparação muito boa, né? Ela diz que a nova senzala é o quarto de empregada, né? Porque é um lugar abafado, normalmente não tem janela, né? Extremamente pequeno, mal dá para você colocar a cama e um armário pequenininho, que é realmente para ela descansar um pouquinho e ficar servindo o tempo todo aquela família, né? Vocês viram as novelas de Manuel Carlos, por exemplo, a gente tem, né? A forma como as empregadas eram tratadas, né? Laços de família, né? Cafezinho, Dona Helena. É aquilo. Ela está sempre disponível. E vocês vão ver isso nos contos e nos romances do Machado, né? Aquela chamada por ele, inclusive, criadagem, não descansa. Não tem hora para descansar. Está sempre ali, a todo momento, para servir. Então, é isso que a gente tem até hoje, o reflexo desse Brasil. Aqui eu acho muito importante a gente traçar uma linha, né? Uma linha do tempo. Porque normalmente a gente pensa só nas últimas leis que a gente teve com relação à escravidão. Normalmente são as que a gente estuda. Mas desde o comecinho do Brasil oitocentista, a gente tem tratados, tem legislações que tentam, de alguma forma, coibir aquele tráfico. A primeira, por exemplo, de 1810, foi um tratado, Tratado de Aliança e Amizade. Ali, segundo ele, o tráfico estaria restrito às posses de Portugal na costa da África. Esse tratado não foi respeitado. Foi preciso mais um, em 1815, proibindo acima da linha do Equador. Vocês veem que a gente está tentando restringir ao máximo o campo de atuação, então, daquelas pessoas que trabalhavam, era um trabalho, era um comércio de pessoas. Em 1824 vem a nossa primeira Constituição, como eu falei, ela não trata de uma forma explícita sobre a escravidão, e esse é um problema, porque a gente não tem menção das pessoas escravizadas, até porque elas eram consideradas coisas, né? Eram propriedade dos senhores, e a gente não tem também a questão do voto. Né? O voto era um voto censitário, né? Se vocês se lembram, então era para quem tinha posses, e de como isso foi mudando ao longo das constituições. Analfabetos, por exemplo, também não tinham direito ao voto, libertos ou não. Isso aconteceu só com a Constituição de 88. Então, vejam como que a nossa Constituição ela continuava a ser totalmente elitista. Né? Então, quem é mais importante? É quem tem posses, quem tem propriedade, quem sabe ler e escrever. E aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente como é que era a questão da educação nesse Brasil oitocentista.
2 anos depois da nossa primeira Constituição, a gente tem um tratado que é muito importante, né, em termos até jurídicos, porque ele vai equiparar o tráfico a atos de pirataria. E aí, com isso, teoricamente, né, em tese, no mundo perfeito, todo mundo que fosse pego praticando qualquer ato referente ao tráfico, né, de pessoas poderia ser preso, porque era um ato de pirataria. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Veio a Lei Feijó em 1831. A Lei Feijó, ela proibia expressamente o tráfico e estabelecia penas. Foi com base nessa lei aqui que muitas defesas do Luiz Gama, que eu mencionei para você, foram feitas. Porque ele usava essa lei e falava, olha só, se a gente tem uma lei proibindo o tráfico, e se esse sujeito aqui chegou aqui em 1840, alguma coisa está errada. Então, ele não pode ser considerado um escravizado. Ele usou muito essa lei dos tribunais. E aí, essa lei, ela foi chamada de Lei para Inglês Ver. É daí que vem essa expressão, inclusive, né? Para inglês ver. Por quê? Porque ela era muito bonita, bonita só no papel. Porque nesse período aqui, de 1831 para frente, foi o período em que mais foram importadas pessoas de África chegando aqui no Brasil, nos portos do Brasil. Então, algumas leis no Brasil, desde esse período aí, elas, como a gente fala, né, não pegam, né? Mas por que não pegam? Porque não tinha também o interesse daquelas autoridades na época em fazer com que elas, de fato, fossem eficazes e que elas, de fato, vingassem, né? Porque muitas autoridades estavam atreladas ao tráfico, de forma direta ou de forma indireta, né? Minha família, por exemplo, minha família tem diversos escravizados. Naquela época era uma situação, inclusive, de status, né? Quantos escravizados você tem? Né? Se a pessoa morresse com um patrimônio, o que era um patrimônio assim aceitável, eu diria, né? Uma propriedade e X escravizados, que seriam passados, né? Para o filho, para a filha, ou então para a sobrinha, enfim, né? Questão de sucessão hereditária. E não só através da herança, né? A gente tinha contratos, inúmeros contratos de compra e venda. Então, a gente tinha diversos relatos de escravizados que tinham verdadeiro pavor e pânico de serem trocados, né? Eles não sabiam o que ia esperar. Isso não quer dizer, como alguns falam, né? A escravidão foi mais branda na parte urbana, na rural era pior. Não era isso, era porque eles não sabiam o que eles iam esperar, né? Então, não é questão de comparar o que era melhor ou pior, mas, obviamente, havia pessoas que abusavam sexualmente, que agredia, a gente tinha a questão das chibatadas. Então, era um verdadeiro pânico. E o pânico era tão grande que, naquela época, você podia, até uma determinada legislação, separar filhos de mães. Então, percebam, por isso que aquelas mulheres também, elas por vezes abortavam, né? Porque além de saber que aquela criança ia sofrer tudo aquilo que elas iam sofrer, elas também ficavam, obviamente, em pânico, porque não sabiam quando que seriam vendidas ou não, né? Então, esse era o retrato dessa Lei Feijó, que era bonita só no papel. Em 1850 veio a Lei Eusébio de Queiroz. Em 1853 foi uma muito importante também, foi um decreto que determinava que todos os africanos eram livres. E aí aqui a gente precisa fazer a diferença, né? De africanos, né? E das pessoas que nasceram aqui e foram escravizadas. Então, não eram todas as pessoas livres, eram as pessoas que eram africanas, que tinham nascido em algum lugar de África, seriam consideradas livres. Luiz Gama também usou muito essa legislação nas suas defesas. Em 1854, veio uma lei que a gente quase não conhece, que é importante, que é a Nabuco de Araújo. Essa lei teve a audácia, a ousadia de querer punir as autoridades que encobrissem o tráfico, porque a gente sabe que desde 1500 tem pessoas que tentam se beneficiar
de tudo que é jeito. Então, naquela época, a gente tinha autoridades que tinham, como eu diria, o rabo preso, né? Porque a gente tem essa questão da paga, né? Para você ficar silenciado, para você não falar nada sobre o que acontece. Deixa passar, porque tinha lei. Se tinha lei antes proibindo determinado fluxo, como é que chegavam, então, os navios aqui e atracavam os portos? Porque tinham pessoas que tinham as mãos molhadas, né, com dinheiro, para deixar passar. Então, corrupção ativa e passiva sempre aconteceu. Nesse caso, então, ela era muito flagrante. Em 1871 vem a lei que todo mundo conhece, né, que é a lei do ventre livre. Só que quando a gente trabalha na escola, a gente aprende que, a partir da lei do ventre livre, todo mundo que nascesse, toda criança que nascesse, né, do ventre de uma mulher escravizada, era considerada livre. Que bom seria se fosse assim. Mas essa lei tinha condicionantes, né? Ou seja, não era assim, nasceu aquele bebê e ele era liberto. Não, só com 8 anos ele seria liberto, né? Ganhando o senhor uma indenização. Ou então o senhor podia escolher, olha, não, prefiro ficar com essa criança até os 21 anos. E aí só com 21 anos é que essa criança, que não era mais criança, esse adulto, seria liberto. E a gente sabe que naquele período, se uma criança vive 21 anos de um sistema escravista, como é que ela vai estar em condições físicas, mentais, né, quando chega nessa idade? Né? Então, era extremamente ainda lucrativo para aqueles senhores. Eles prefeririam ficar com aquela pessoa até os 21 anos. E depois, muitas das vezes, realmente descartava, porque era melhor, vinham outras, né? Você tinha um processo de nascimento também de crianças, então, para eles, nada mudou. E aí, em 1885, veio a lei dos sexagenários. Que lei maravilhosa, né? Todo mundo que tem 60 anos agora é livre. Também não era bem assim. Isso só aconteceria 3 anos depois. Ou seja, se você tem 60 anos, você tem que trabalhar mais 3 como forma de indenizar o senhor. Porque, afinal, ele vai estar perdendo um escravizado. E aí, aqui a gente precisa também fazer novamente esse recorte, essa reflexão, porque se uma pessoa chega aos 60 anos de idade, né, fruto de tanta exploração, qual é a condição dela física, né, aos 60 anos? Então, para aquele senhor também é maravilhoso, que bom, não quero mais essa pessoa, eu prefiro comprar uma nova que para mim vai ser melhor, vai me render muito mais do que ficar aí tendo que sustentar essa pessoa, que alguns conseguiam viver mais, enfim, né? Mas a média ali de vida também não era tão alta. Então, a gente tem a falsa ilusão de que essa lei do ventre livre libertou muitos escravizados e que essa dos sexagenários, então, foi excelente. Mas não foi assim. A gente vai ver na nossa última aula que o Machado de Assis tem um conto, né, em que ele menciona essa lei do ventre livre de uma forma bem implícita, né, a lei de 1871. Eu acho muito legal a gente falar sobre esse ponto dele, porque a gente normalmente fala sobre 2 que são muito conhecidos, mas ele ao longo das obras, ele traz para a gente muita coisa mágica, né? É só a gente saber entender o que ele estava falando ali. Aqui, a gente tem uma reprodução do que seria o calabouço. O calabouço, eu conheci, na verdade, esse lugar com esse processo aí de pesquisa histórica e de como que Machado vivia naquela época, enfim. Ele menciona o calabouço em um dos romances dele. A gente vai falar sobre isso. Por isso que eu trouxe o calabouço. O calabouço foi um lugar aqui no Rio de Janeiro, né? Ele foi construído, na verdade, essa fortificação chamada Ponta de São Tiago, que ficava aos pés desse morro aí, Morro do Descanso, que depois foi chamado de Morro Castelo. Ela foi construída em 1603. O calabouço foi construído 90 anos depois, a partir de um decreto, ou seja, tinha uma legislação permitindo a construção desse lugar, né?
já aí, então, no século XVII. O que era isso? O Estado fornecia um serviço de açoite particular, né? Particular eu digo porque seria pago, né? O senhor que assim desejasse levava lá o seu escravizado totalmente acorrentado para ele sofrer punições. Ah, mas por quê, Roberta? Não sei, porque você não precisava justificar, você só precisava pagar. Ó, estou trazendo aqui esse sujeito, ele vai ficar aí hoje, amanhã, depois. Vocês açoitam, podem açoitar, e aí, obviamente, a pessoa ficava extremamente machucada, precisava de cuidados médicos. Os cuidados médicos eram arcados pelo senhor, né? Não era de responsabilidade do Estado. A pessoa só tinha obrigação de pagar. Pagar pelo serviço de açoite e pagar pelas despesas médicas. E aí, o que acontecia? Não só as pessoas que haviam fugido, né, os escravizados chamados fujões, eram levados para lá. Outros considerados rebeldes também, outros que não queriam exercer determinadas funções, ou então considerados moles, né? Ah, está fazendo corpo mole, não está querendo trabalhar, vamos dar um corretivo. Era levado para lá. Mas também diversos escravizados que eram considerados pelos senhores como não mais proveitosos, eu diria, por questões físicas, de saúde mental, por exemplo, eram também deixados lá. E aí eram largados, né, lá. Acabava que eles faleciam, né, ou seja, havia muito óbito ali, e eles eram jogados. Eles eram jogados em valas públicas, né? Então, esse era o cenário que a gente tinha. Um Estado fornecendo um serviço de açoite. Açoite para quem pudesse pagar. A gente não tinha só esse. A gente tinha também, como eu coloquei ali, o pelourinho público. Era assim que era chamado. Esse pelourinho público, ele era utilizado depois de um julgamento. Então, era algo muito curiosa a situação do escravizado naquela época. Porque, ao mesmo tempo em que ele era considerado coisa, ele era considerado pessoa só quando houvesse uma agressão contra o senhor, porque ele era levado ao julgamento, né? Então, há diversos relatos de escravizados e escravizadas que tentaram envenenar senhores, ou então de que tentaram, de fato, causar uma insurreição, um motim. Tudo isso era levado ao julgamento. E aí é curioso, porque aí você fica numa situação jurídica extremamente sui generis, porque a pessoa era coisa, mas nesse momento ela era considerada, de fato, um ser humano, justamente para sofrer aquela punição devida. E aí a punição, muitos dos casos, era a questão do pelourinho público após esse julgamento, né? E aí ali, no pelourinho público, todo mundo poderia ver, era um lugar, aqui no centro do Rio também, em que as pessoas passavam e viam um escravizado sendo açoitado ali. Diversas novelas, inclusive, a gente tem, né, esses fatos históricos, e era isso mesmo, né? E aí a gente tem uma questão que eu acho muito importante, acho que eu não botei aqui. Não tem problema, mas aí eu falo. É uma questão muito importante porque quem determinava a questão da chibatada, né? Como é que era feito isso? A gente tinha na legislação. Então, você tinha um limite de chibatadas ao dia, né? Era de 50. 50 chibatadas ao dia. Fora isso, não poderiam. E aí, quando a gente pensa na questão, né, de como a religião estava muito próxima ao Estado, a religião católica, principalmente, a gente teve um padre jesuíta que veio e falou assim, não, 40 no máximo. Ou seja, eu fico pensando, ao invés dele virar e falar assim, não é possível que vocês façam isso com uma pessoa. Não, ele vira e só bota um limite, só de 40, tá? E por quê? Porque ele está sendo muito bonzinho? Não, porque ele está preocupado, na verdade, em como aquela pessoa vai ficar depois de receber 40 chibatadas, né? A gente pode imaginar, tem diversas fotos, inclusive, do corpo, né, de pessoas escravizadas depois da chibata, porque você fica com ela toda marcada, né? É um verdadeiro açoite. E aí,
por mais que você tentasse custear os tratamentos médicos, né, quando era na questão do calabouço, por vezes a situação era tão gritante, tão terrível, que não dava mais para você fazer nada. Então, ele tentou botar um limite, esse padre jesuíta, né? O Jorge Ben, se não me engano o nome dele. 40. 40 tá bom, e não se fala mais nisso. A gente teve essa legislação, então, de 50 ao dia. E aí, o que se fazia? Como eram espertos os senhores, né? Ah, então tudo bem, de 50 ao dia, então vamos dividir. A gente divide 50 hoje, 50 amanhã, 50 depois. No final das contas, aquele corpo daquela pessoa ia estar extremamente castigado da mesma forma, né? Mas como o limite daquela legislação totalmente burra, né, era de 50 ao dia, então todo mundo jogava esse jogo. 50 vezes 4. E isso acontecia até em julgamentos, né? Nos julgamentos você falava, estabeleço a pena de 200 chibatadas ao longo de 4 dias. Pronto. Você tinha feito a divisão certinha, você não ia estar fora daquela lei, você ia cumprir aquilo ali numa boa. E aí... O pelourinho foi a diferença entre o calabouço e o pelourinho público. A execução dessa pena ficava a cargo dos senhores. No calabouço era fornecido pelo Estado desde que pagasse por eles. A diferença era que no pelourinho público você tinha que ter um julgamento. Essa era a diferença, né? O Estado intervia, né, através do judiciário, você tinha um julgamento. Então, só aconteceria aquele açoite depois do devido processo legal, né, e da pena que foi estabelecida. No calabouço, não. No calabouço, o Estado fornecia o serviço, mas era pago só pelo senhor, e aí a pessoa levava o escravizado lá para fazer o açoite. Tinha um prévio julgamento. Não, não tinha. E aí foi por isso que eu até falei, né? Porque é muito curioso, você não precisava dar o motivo. Então, por quê? Estou trazendo aqui, a pessoa nem se perguntava, só pagava e deixava lá. Né? Eu não sei se eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, não botei. Engraçado, acho que não veio aqui, porque eu botei no meu outro slide. Botei uma foto do Caio do Valongo. Será que não foi? Não foi. Bom, já que não foi, a gente fala aqui do Cais do Valongo, eu trago na próxima aula. Né? O Cais do Valongo foi um dos maiores portos que a gente teve, né, de desembarque de africanos e africanas escravizados. E é aqui no Rio de Janeiro, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas o Instituto Pretos Novos ele faz um circuito muito interessante, né, de herança africana, todo final de semana tem. E eu acho muito importante para a gente conhecer qual era esse trajeto, e eles terminam lá no Cais do Valongo mostrando, né, o que foi aquele lugar. Né? Quando a gente vê agora, são várias pedras, né? E foi mantido ali. Em 2017, foi alçado a patrimônio, né, da humanidade pela Unesco. Ah, mas por quê? Porque é um único vestígio material que a gente tem, né, de fato, desembarque de escravizados. É esse caso do Valongo. Então, é muito importante que a gente preserve e que coloque realmente esse selo, né, de patrimônio histórico para que ninguém mexa naquilo. Né? Então, ele está do jeito de fato, né, um pedaço do que era, e já dá para a gente se transportar para aquele momento, né? Aquele momento de chegada daquelas pessoas ali. E aí, como eu falei, como muitas, às vezes, não sobreviviam à viagem, algumas já chegavam aqui também muito mal e morriam pouco depois. Porque quando chegavam no Cais do Valongo, eles não eram vendidos de forma imediata. Né? Você tinha aquele período de preparação daquelas coisas. Então, entre 10 a 15 dias de preparo. Né? Para quê? Para o banho. Né? Você besuntava todos eles de óleo de dendê, tentava mascarar qualquer defeito físico, qualquer problema que tinha dentário, porque eles eram exibidos como se fossem animais, né? Animais para compra, né? Cavalos, enfim, porque via-se os dentes, via-se a compleição física, havia preferência por determinadas pessoas. Então, mulheres, a depender da razão pela qual você ia comprar, seria
uma boa compra, porque ia reproduzir, né? Homens negros, a gente tinha aquela hipersexualização que a gente tem até hoje. Então, vejam que a gente tem um reflexo ainda, né? Hipersexualização, aquele cara ali vai ser mais viril, vai poder reproduzir mais, então muitos eram comprados como reprodutores. E a gente tinha também a questão das crianças, né? As crianças seriam consideradas, entre aspas, investimentos, né? Porque muitas das vezes, 8, 9 anos, não conseguiriam pegar muitas coisas pesadas, a depender do serviço que seriam designadas. Mas com 12 anos já não era mais criança. Com 10, 11, né? Já trabalhavam como os adultos. Trabalhavam aqui, eu digo, eram explorados, né? Como se fossem os adultos. Então, era um investimento que por vezes se faria. E aí, como eu falei com vocês, naquele primeiro momento, até a gente ter uma legislação falando sobre isso, podia vender de forma separada. Então, muitas famílias eram separadas ali, né? Muitas pessoas eram separadas do pai, da mãe, né? E isso aconteceu com diversas pessoas. A gente tem a questão do Luiz Gama, né? Cuja mãe foi a Luísa Maim, importantíssima na Revolta dos Malês, em 1835, lá na Bahia. Inclusive, o livro da Ana Maria Gonçalves fala sobre isso, que é um defeito de cor. Na minha opinião, um dos melhores livros que a gente tem sobre o assunto, que vai ser também enredo da Escola de Samba da Portela no ano que vem. Então, vale muito a pena vocês procurarem, né? O que foi esse período aí da Revolta dos Malês. E aí, voltando na questão dos escravizados que chegavam aqui. Chegavam ali, eram vendidos, tinham preço, era um leilão realmente, e aquela galera ali responsável pelo comércio era muito esperta, porque virava e colocava os escravizados que seriam considerados mais bonitos, né, com todos os dentes, né, com uma compleição física apta ao trabalho, colocavam para o final, porque a tentativa era de vender logo todos aqueles que seriam indesejáveis no primeiro momento. Né? Para quê? Para só ficar depois com as melhores peças e o arremate ser feito num valor muito bom e razoável para aquelas pessoas que estavam fazendo o comércio, o tráfico. Né? De qualquer jeito, todos seriam vendidos, né? De uma forma ou de outra. E aí, ao serem vendidos, eram levados aí para as mais diversas regiões que a gente tem, né, do Brasil. E aí a gente tem outra questão, que é a questão da família, né? Como é que era a família ali? Eu mostrei para vocês a senzala, né? Como é que se formava ali? Porque há também essa questão, né, esse mito de que pessoas negras são promíscuas, não formam família, não têm laços nenhum umas com as outras, mas havia sim a questão do casamento. Só que naquela época, o casamento deveria ser permitido pelo Senhor, né? E na maioria das vezes dentro daquele núcleo ali, ou seja, dentro daquele engenho, né? Então, se uma mulher se apaixonasse por um homem que não fosse ali daquele núcleo, deveria ter autorização realmente também do Senhor para que isso acontecesse. E aí o Robert Slemes, ele escreveu um livro, Na Senzala uma Flor, em que ele fala muito sobre isso, né? Sobre esses relacionamentos que aconteciam. Esses relacionamentos aconteciam com autorização dos senhores, que muitas vezes pensavam, eu prefiro ter paz na senzala, eu prefiro que eles tenham realmente relações amorosas ali entre si, para que eles nem pensem em sair daqui. Então, era uma estratégia também que era usada para que aquele regime se perpetuasse, para que a gente continuasse, de fato, com aquele sistema que, em 1800 e pouco, ainda estava ao pleno vapor. Né? As coisas começaram a decair realmente, os senhores começaram a ficar preocupados depois da revolta do Haiti, que aquilo ali foi um baque para todo mundo, né? Então a gente tinha pressões externas, revoltas que aconteceram, tomada de poder pela população negra, e aí pensaram, se acontecer uma revolta aqui do Haiti, está todo mundo lascado, porque a maioria das pessoas aqui no Brasil eram escravizados, né? Mas eles não faziam nada. Faziam. A gente tem inúmeras documentações de insurreições, levantes, revoltas, motins, quilombos que se formavam, né, a partir da fuga
né, e de rebeliões das pessoas. E aí os quilombos eram formados não só por pessoas que tinham fugido, como também pessoas libertas, negras, indígenas, pessoas brancas que também lutavam, né, a causa abolicionista. E eu acho que é muito importante a gente dar também essa visibilidade a tudo que aconteceu através do movimento realmente do povo, né? O povo também fez uma pressão interna muito forte para que a gente acabasse com a escravidão. Aí é que chegou a questão, como vocês viram na linha do tempo, né, legislativa, né? Então, ali naquela lei do ventre livre, né, 71, sexagenários de 85, ali o movimento já estava tão forte que eles precisavam fazer alguma coisa para conter os ânimos da população, mas aí, de um outro lado, também agradar os senhores, né? Como é que eles podem ficar sem um regime que lhes serve há tantos séculos e vão sair daí de mãos abanando, né? Sem pensar que, na verdade, quem deveria receber as indenizações pelos trabalhos forçados de anos seria a população negra, né? Era isso. Mas não. Tinha que atender aos interesses ali daquela classe elitista que ganhava muito, lucrava muito com esse sistema, né? Então, a gente fez aí uma pincelada, ainda que rápida, né, sobre o sistema escravista. Eu acho interessante também para contextualizar que nessa época da sociedade, né, entre cada 10 habitantes, o número altíssimo de negros e mestiços, achando muito provável de ter. Sim. Esse é o grande medo de acontecer antes. Eu acho muito engraçado e curioso que esse medo só começou a acontecer, né, quando veio a Revolução do Haiti, né? Porque até então aquela população estava, entre aspas, contida, né? Mas aí quando veio a notícia de que tinha acontecido isso, essa revolta de São Domingos, então a gente precisa fazer alguma coisa aqui, né? E aí eu acho que é interessante a gente falar também um pouco sobre a questão da educação, né? A gente falou sobre a questão escravista, que vai permear a obra do Machado, por isso que eu acho que é importante vocês terem assim um panorama de como que aconteciam as coisas, e a questão da educação também eu acho que é muito importante. A gente teve no Brasil oitocentista 2 censos, né? Um de 72 e um de 90. Percebam o alto índice de analfabetismo naquela época, né? Então, e aí a gente está falando de um censo de todas as pessoas, da população, né? Então, pessoas da elite, mulheres, por exemplo, tinha mulheres que não sabiam ler e escrever, né? Porque naquela época, o que era o mais importante? Era que elas fossem, né, belas, recatadas e do lar, né, destinadas a trabalhos domésticos, a cuidar das crianças e a fazer um bom casamento. Isso era importante. Elas terem um bom casamento. E os homens, para onde que eles iam? A gente vai ver muito isso nos romances do Machado, né? Eles iam estudar fora, né? Que homens? Os homens brancos, da elite, né? O que eles faziam? A maioria fazia direito. Iam para Coimbra, né? Então, voltavam doutor. A gente vai ver no Brás Cubas isso, justamente, né? Brás Cubas vai, volta, pior que foi, eu acho. Não aprende nada, mas ele volta doutor, né? Então, ele tem um título. A importância era essa, né? Ser uma pessoa da elite, fazer parte daquela elite branca, ter um título para sustentar ali toda aquela pompa. E aí, obviamente, se casar bem, né? Então, procurar ali uma mulher com um dote legal, né? A gente teve antes ali, as ordenações filipinas, afonsinas, manoelinas, onde estava a mulher nessa época, né? A gente pode imaginar, né? Ou ela ficava em casa, a mulher branca, né, da elite, naquela sala de pintura, fazendo bordados com os filhos, ou se ela fosse uma mulher negra escravizada, estava trabalhando, né, sendo explorada, né, fazendo mais filhos para continuar a perpetuar o sistema. Ou então a gente também tem as mulheres abolicionistas, né, que queriam fazer parte daquele movimento de alguma forma, né? E não só abolicionistas, mas um momento também de emancipação feminina, porque logo depois a gente tem Berta Lutz, a questão do direito ao voto feminino, né? Que veio ali no 1900. Mas é fruto do quê? De todo o movimento que veio antes. Aqui eu coloquei 2 homens negros que foram muito importantes na questão da educação.
Ali Pretestat, ele foi um educador, e em 1853 ele fundou uma escola de primeiras letras para meninos pretos e pardos. Isso é muito importante, porque ele via a educação como uma forma de libertação, né? E aquele escravizado que tinha acesso, né, a livros, a ler e escrever, ele era um perigo, né, para aquele senhor, para aquela senhora, né? Porque ele iria fazer com que aqueles outros vissem o mundo de uma outra forma, né? A liberdade está partindo daqui, né? Então ele, o Pretestat, foi um multiplicador nesse sentido, né? E o outro foi Israel Soares. Israel Soares foi um cara excepcional, porque ele foi um homem escravizado, né? E ele fez um curso noturno, voltado para justamente os escravizados, né? E ele sabia que, olha, para potencializar as vidas, o conhecimento é que era importante. O Israel Soares, ele teve filhos, um deles se formou, foi médico. Então, essa luta toda que ele fez, né, descambou nisso, né, num homem negro médico. Naquela época era algo, né, bem raro, né? Se hoje a gente vê, né, as faculdades de medicina totalmente brancas, naquela época, então, mais ainda, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ressaltar a questão da educação, fazendo um recorte de gênero, né, mulheres, e fazendo um recorte de cor também, recorte racial, para a gente ver como que isso impacta na vida atual, né? E de como que o discurso da meritocracia ele pesa muito nessa questão, né? Não é meritocracia, foram os privilégios que foram dados séculos e séculos, e que aí a gente tem ainda hoje o reflexo nos bancos, né? Na academia, nas faculdades, enfim. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E aí aqui eu destaco também a questão das mulheres, né? Mulheres no Brasil oitocentista. Eu tenho aqui 5 imagens, né? Então, onde é que estavam essas mulheres, como eu falei para vocês? Aquela primeira foto ali, eu quero que vocês memorizem ela, porque a gente vai trabalhar essa foto quando a gente falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Ela é a reprodução de uma passagem que Machado escreve sobre o Prudêncio, né? Então, aquela mulher ali que está servindo de cavalinho para aquela criança, onde é que ela estava naquele Brasil de cientista, né? Ela era uma mulher escravizada, provavelmente ama de leite daquela criança e que era realmente tratada como uma coisa ali, né? Essa daqui, olha, no meio, né, essa outra imagem clássica, né, de um jantar ali, em que a gente tem a mulher, o homem, aqui do lado a gente tem os escravizados servindo e aqui as pecinhas, né? Que seriam as crianças escravizadas, que muitas vezes eram vendidas para serem companhia dos filhos, né? E aí cresceriam juntos com aquela falsa sensação de que, né? Ele é da família. E aí esse discurso a gente tem até hoje, né? Ela é como se fosse da família, mas ela não é, né? Porque você não trata ninguém da sua família daquele jeito, né? Assim espero, pelo menos, né? Aqui a gente tem a Júlia Lopes de Almeida, que eu já falei um pouquinho para vocês. Então, a gente tem também uma mulher no Brasil cientista que consegue, né, raríssimos casos, que consegue ter a sua emancipação financeira, trabalhar em veículos midiáticos como jornais, escrever, ter uma vendagem bem alta, ser reconhecida ali como uma intelectual, né? Mas uma mulher branca, abolicionista, né? Aqui a gente tem uma imagem que seria de Maria Filipa, ou seja, a gente tem também uma mulher negra abolicionista que luta pela independência, que está à frente de levantes e que muitas vezes ela é invisibilizada pela história, como eu mencionei para vocês, né? Então, é importante a gente trazer à tona histórias como a delas, né? Para que a gente não fique só na falsa ilusão de que, primeiro, o Brasil foi formado por pessoas brancas e que a luta também se deu só por questões realmente de legislação, de canetas, não foi assim, né?
Aqui em cima, a gente tem também uma outra mulher, que é a Josefina. Né? A Josefina Álvares de Azevedo, ela fundou o Jornal A Família. Então, assim, eram casos muito pontuais, se a gente for levar em consideração o Brasil todo, né, naquela época. A gente não tem muitas histórias de mulheres que poderiam trabalhar fora de casa, né? Porque a gente tinha questão muito forte do pater famílias, né? Então, a gente tinha esbarrando nisso, nessa questão, não só a figura do homem, então a mulher, ela era aquela filha que foi cuidada pelo pai para depois ela se tornar a mulher de alguém, então ela devia obediência ao pai, depois devia obediência ao marido, né? Ela tinha uma dependência financeira ali daquele cara, né? E ela não poderia fazer muita coisa se não tivesse autorização daquele homem, né? Então a gente tem algumas que conseguiram, né, ter a sua total independência. E a gente tem também a questão de como o Brasil tratava, né, aquela mulher negra escravizada e dos reflexos que a gente tem, então, até hoje. Né? E é isso, gente. Eu deixei o meu Instagram para quem quiser me acompanhar lá nas redes sociais, que é o @justo.causa, e meu e-mail também. Eu acho legal a gente sempre deixar um tempinho para a gente conversar aqui, né? Abrirmos as perguntas, acho que é legal a gente trocar um pouco, né? Essa primeira aula, vocês viram, foi uma breve volta ao passado, para a gente conseguir entender, na aula que vem, quem foi Machado de Assis. A gente vai pegar a fundo a biografia dele, tudo que a gente conhece dele, a gente vai trabalhar na aula 2, para a gente depois analisar que elementos daqui, dessa aula principalmente, estão na escrita do Machado. Ele fala sobre as mulheres, ele fala sobre educação, ele fala sobre o Brasil oitocentista, né, de uma forma geral, o movimento abolicionista, o que ele estava falando naquela época, né? E é isso. Obrigada. Uma palestra com o Laurentino. Uhum. E aí, no final, pergunta a ele, o finalzinho, a posição dele com relação à crítica do Machado de Assis, ao tecido abolicionista. Aí a gente conversou um pouco, tem que se analisar, tem que se ver a época que o Machado viveu, a necessidade que ele tinha de se proteger. Uhum. Assim, tudo. A gente tem diversos posicionamentos, né? A gente tem pessoas que já chegam batendo o pé na porta, né? Luiz Gama é assim, né? Luiz Gama, Lima Barreto, né? E se posicionava explicitamente, Acho que ela morreu, né? Bem mais novo. Ele morreu em 81, se não me engano. Não, 82. 82. Ele morreu com 52 anos, né? Agora a gente tem o Lima Barreto, só que são períodos históricos também diferentes, né? O Lima já nasceu em 1881, né? No dia 13 de maio, mas já era o final ali da escravidão, né? Machado de Assis, poxa, a gente vai ver na aula que vem, né? Ele tem uma origem muito humilde, ele ascende, ele tem o respeito dos pares dele, e eu acredito que ele se posiciona muito bem ali nos textos, né, ficcionais e na questão das crônicas também, né, no que ele escreve, né. Mas o Laurentino, eu acho aquela trilogia dele, Escravidão, muito boa, excelente, bem escrita, fruto de um trabalho de pesquisa muito bom. E eu só discordo dele com relação ao uso dos termos, né, porque se vocês lerem, eu não sei agora se ele mudou o posicionamento dele, né? Não. Ele fala, ele menciona escravo, escravizado, né? Ao longo do texto. Quando ele foi, inclusive, no programa do Roda Viva, né? Ele explicou isso, dizendo que, bom, é um termo que a gente usa já, né? Já faz parte, realmente. Então, para ele não vê problema em usar escravo ou escravizado. E eu discordo dele, porque um cara que fez uma pesquisa tão grandiosa, que visitou diversos países na África, que viu
os reflexos da escravidão, né, para toda uma população, eu acho que quando você fala escravo, escravo é uma condição inata daquela pessoa, né? Ela nasceu assim. Escravizado não, foi algo que foi imposto, foi algo mandatório, foi uma pessoa que teve a identidade dela extirpada, né? E que se tornou escrava por conta de um processo de extermínio, né? De exploração e extermínio, né? Consequentemente, da população. Então, eu faço questão de usar o escravizado e eu acho também que a língua é algo que vai mudando, né? Com o evoluir da sociedade. Senão, a gente vai continuar usando termos que a gente usava, Também viu, né? né, a situação. E termos que a gente usava também, né? No Brasil colônia, né? Inclusive de escrita, né? A gente não usava voz me ser, agora a gente usa você. Então, assim, é tudo um processo de adaptação, realmente, de mudança da sociedade. E de querer, de fato, trazer à tona as questões como elas aconteceram, né? Então, ao meu ver, eu acho que é muito importante a gente trocar, né, a palavra escravo para escravizado. Por exemplo, não uso mais. Quando vou citar o Machado, eu cito, porque ele às vezes menciona, né, escravo, e aí, obviamente, a gente não vai mexer num registro histórico, né? É outra coisa. Mas a produção acadêmica que está acontecendo agora não pode fechar os olhos para isso, né? Para essa questão. Mas eu achei que ele já tivesse mudado de opinião. Eu gostei muito de saber que é mais próprio ao tempo escravizado. Eu não tinha esse discernimento, diferenciação. Mas é porque a gente sempre aprendeu, né? Os escravos, e realmente é isso, né? A questão da gente, né, ir mudando aos poucos, né? Vendo que realmente esse vocabulário encaixa melhor, né? É um fruto realmente de pesquisa, de reflexão, né? De resgate. Acho que é muito importante, né? A gente falar escravizado. E diversos outros termos também, né? Se a gente parar para pensar assim, né? Nossa, quanto que a gente já mudou, não só com relação a questões mais especificamente, né, do movimento abolicionista e tal, mas questões de direito das mulheres, né? Por que a gente não fala, né? Por que a gente não fala travesti? A gente fala a travesti. Então, são termos assim que a gente precisa compreender, né? A importância. E por vezes, para mim não faz diferença, tudo bem, mas não é sobre você, né? É sobre toda uma população vulnerável, marginalizada, que se reconhece mais e se compreende, né? Os descendentes de escravos. Não. Que descende de escravo, né? São descendentes de pessoas negras que ou foram escravizadas, mas foram escravizadas, elas eram o quê lá em África? Não eram escravizadas lá, a maioria, né? Porque a gente tinha, obviamente, guerras ali em África, mas com outro objetivo, né? Que eu acho tão importante a gente falar isso. Descendiam de reis, de rainhas africanos. Vários, inclusive, vieram para cá, que eram rainhas e reis lá. Ginga de Angola, a gente conhece, né? Então, acho que é importante a gente dar o significado correto às coisas, né? Porque no bombeiro, eu tenho ouvido falar mais recentemente, aprendi na escola, na Vila Helena Bombeiro. Houve também uma mudança, esse termo já existia, e eu não tinha tentado para ele. Ele remete a tumbas, não sei, curiosidade. Não, a gente pode usar navio negreiro ou tombeiro, né? Eu, às vezes, quando escrevo, é que eu vou mudando para não ficar sempre a mesma coisa, né? Mas pode usar, não tem problema nenhum. Que realmente tem a ver com o que era, né? Era uma máquina de moer pessoas ali. Então, era visto como se fosse um grande tanque de guerra, né? Mas ali dentro totalmente insalubre, né? Eram verdadeiras tumbas, né? Levando pessoas, né? Carga, né? E aquela média de 14 corpos lançados ao mar, né? Eram 14 corpos durante 365 dias por ano. Isso. Diário, não era uma coisa assim, hoje, Não. era diário. Não. Em média, né? Em média. Por isso que a gente tem também, em média, 1.800.000 pessoas morreram nesse percurso, mas tem historiadores que falam que foi menos, foi 800, enfim, né? Eu trabalho com esse número porque eu acredito que realmente é um número que deve se aproximar realmente da realidade, sabe? Pelos diversos livros que eu li, né? A diferença assim fica ali na margem, né? E aí fizeram essa conta com base nisso, né? É a média, né?
Está tão alto que até você destacou, né, que mudou a rota dos tubarões. Isso para mim foi uma coisa que foi bem gritante, sabe? Você mudar uma rota de um animal, né, marítimo. Oi. Acho que não. Isso. Claro, eu queria casa. Sabe, eu também queria, né? Porque a gente tem a casa famosa do Cosme Velho, né? E aquela casa famosa do Cosme Velho, ela foi derrubada. Aquilo ali é uma temeridade para a nossa história. Agora é o né? café, né? É um café Capitu. maravilhoso, né? Que é o Capitu Café, né? Incrível, incrível. Deixei até meu livro lá. É lindo, é lindo. Mas assim, é um café, né? Eu queria a casa dele lá, né? A gente tem uma construção que é muito similar a que ele morava lá na rua. Eu até tirei umas fotos para vocês verem, mas não é a mesma coisa, né? Isso aconteceu também com Lima Barreto, né? Colocam-se placas, né? Aqui viveu tal, mas tudo bem, mas tem coisas que precisam ser preservadas. Muita gente tem placas. Pois é. A prefeitura tem feito esse trabalho agora, né? Eu sei que tem um amigo meu que trabalha com casas e prédios antigos, mas assim, é um processo de você... Acho importante, né? Você colocar as placas, né? Aqui viveu Tom Jobim, Ipanema tem lá, beleza, mas eu quero casa, né? A gente fica tão preocupado em modernizar as coisas, né? Em construir ali arranha-céus, e a gente está destruindo pela nossa sociedade. Por isso que é importante botar o Cais do Valongo é patrimônio da humanidade. Não mexam nisso aqui, isso aqui é história. Uhum. Mas a gente vai ver algumas curiosidades dele bem interessantes na aula que vem. Aí a aula que vem vai ser só sobre ele,
né? Então, a gente vai pegar, né, a infância dele, o que aconteceu. São poucos os registros, né? Machado, como vocês vão ver, ele era uma pessoa muito reservada, né? As cartas dele, ele não queria que as pessoas, depois, né, que morresse, descobrissem, lessem, né? Eu, inclusive, hoje até não gosto nem de ler muito, porque eu falo, ele não queria que ninguém lesse, né, a correspondência dele. Deixa eu ficar aqui só com o trabalho dele, realmente, né? Porque se a gente parar para pensar, são cartas que você escreve para uma pessoa, né? E que aí depois, né? A intimidade que ele tinha várias com a Carolina, né? Cartas, enfim, aí só sobraram algumas, né? Porque acho que é legal preservar também, né? Um pouco da intimidade dele, enfim, né? E de como que ele foi importante também, né? Em todas as áreas, né? No serviço público, escritor, de uma certa forma abolicionista, né? Não ativista como o Luiz Gama, mas ele fazia as coisas dele. A gente vai falar um pouquinho disso, que eu acho muito importante, né? Para a gente tirar de uma vez por todas essa ideia de que o Machado não falava nada, enfim. É uma coisa que me irrita profundamente. Eu descobri um livrinho aí, tá de ajuda à abolição. Leu? Eu já tirei essa. Esse livro já é quase panfletário, né? Isso daí é uma defesa ali, eu tô quase Luiz Gama, defendendo ali o Machado, né? É isso. Mais alguma coisa, gente? Eu, no começo, me apontava. Uhum. Uhum. As coisas da É isso, a gente falou do escravo e do escravizado, que não chega a ser, né, um termo racista, mas é uma linguagem, né, que a gente tem que mudar, e tem diversas outras. Por que eu vou continuar falando índio? Né? Índio vem de Índias. O outro lá veio para cá invadir tudo, achando que estava nas Índias. Não é isso, né? Os indígenas não. Indígena quer dizer uma pessoa de um povo originário. Então, por que eu vou continuar falando, né? Por que eu vou dar pouco caso para uma alteração importante que foi, né, na lei, alterando o Dia do Índio para o Dia dos Povos Indígenas? Por que a gente não pode respeitar, né? Eu acho que isso é muito importante. O meu filho fez 5 anos no domingo, né? E ele já fala indígenas, né? Mas é isso, né? As novas gerações, elas vão falar e agir de uma outra maneira, né? E tudo é voltado pela educação, né? Porque também, se você está num lar que não se importa e que acha que é tudo mimimi que dá no mesmo, você vai continuar também reproduzindo o Brasil oitocentista agora, né? Panorama histórico da forma, né? Vai ter um mergulho. Vai ser uma imersão, né, que a gente vai fazer aqui de Machado. Essa questão do Pelourinho, né, é interessante também, porque esse julgamento que era feito, né, aquela bolsa, as penas eram escondidas, né, aplicadas longe dos olhos da sociedade. Isso também surgiu muito porque incomodava a sociedade da época. Assim, quando passava pelas ruas da capital, e ver aquelas cenas degradantes deles, machucados, apanhando, gritando, né, que apanhava na loja. Aí fizeram essa questão para esconder um pouco também, né, preservar um pouco a sociedade. Né? Até porque os europeus que vinham para cá também criticavam aquela cena. Sim. É mais para colocar embaixo do tapete, né? Como a gente faz com muita coisa. Não. A Maria Graham, por exemplo, que era uma
uma inglesa, né, que veio, viajou para cá, falava muito sobre isso, né, sobre as questões das ruas, né, no centro da cidade, e de como tinha a maioria das pessoas, né, da população, de pessoas negras, de como que era o tratamento. Ela fala isso nos diários dela. Acho que é bem interessante. Mas é sempre é chocante. Os relatos também de quem vem de fora também ajudam, né, a gente a contextualizar também o que acontecia, né? Claro que a gente tem alguns relatos extremamente racistas, como o que eu mostrei aqui, mas a gente tem relatos também de pessoas que ficaram chocadas com o tratamento, realmente, né, com a forma como as coisas aconteciam aqui no Brasil, né? Isso. Explorava as pessoas lá. E sem contar com a questão, por exemplo, das indumentárias. Hoje, a escravidão acho que a gente mais está totalmente apagado. Mas você vê e a gente vê também que esse debate está vindo mais à tona agora, né? Se a gente para pensar, há 20 anos, a gente não falava tanto. Né? Ah, sim, mas assim, a gente fala de uma maneira, eu fico pensando assim, caramba, eu acho muito de falar do Abdias Nascimento, né? Se vocês não leram ainda, leem esse homem. Ele tem um livro chamado Genocídio do Povo do Negro Brasileiro. E aí ali ele fala, né? Por que a gente se compadece tanto sobre a questão do Holocausto e que tem realmente, né? A gente tem que falar, não pode deixar, tem um memorial lá fora sobre isso, tem toda uma tutela, todo um cuidado. Para falar sobre esse holocausto de 6 milhões de pessoas, a gente não fala, né, sobre o extermínio que foi dos povos indígenas, o extermínio que foi da população negra, né? A gente vê, e a gente fala, né, de escola e tudo, eu já estou, assim, aflita querendo ver como é que o meu filho vai aprender, porque na minha época, eu me lembro muito bem que eu tenho uma memória visual ótima. Eram 2, 3 folhinhas sobre isso, Princesa Isabel, viva ela, Revolta dos Malês, eu tive uma frase, sabe nada, balaiada, tudo dividido em 2. Então, a gente não dá valor, né, aos movimentos que a gente teve, né, históricos. Né? Vários massacres, vários tempos. Sim. Aí é uma guerra europeia, não é uma guerra na Europa. Né? Gente branca. A guerra de olhos azuis chama muito mais atenção. Mas é verdade. A gente também pensa muito lá fora, né? E a gente não vê todos os problemas que a gente tem aqui também, né? Isso mesmo. Né? Não se compadece e está aqui dentro para a gente resolver. Né? São mais de 10 milhões de famílias. Mas que bom que a gente está começando. Eu acho que a gente ainda está no começo, né? De debates e de informação e de conhecimento, né? De resgate. São muitos anos, né? São séculos que a gente precisa, né, trabalhar ainda. E a gente ainda tem os reflexos até hoje, né? Isso. Então, uma pergunta que dá uma sugestão, se for compatível com a sua programação, de que nos dissesse os pontos que vai trabalhar. Pode deixar. Porque eu acho que pontos é uma coisa mais factível da gente ler a coisa. Pode deixar. Ótimo. Vou falar. Você tem que pensar algo nesse ponto do Machado. Não vou falar. Não. Tô brincando. É um homem célebre. Um homem célebre. O do compositor, né, que está escrevendo uma polca, e aí o outro vira e fala, poxa, mas que nome que eu vou botar e tal? Por que você não bota 28 de setembro de 1871? Né? Não é né? É sensacional. Eu gosto muito desse ponto. Você vê, não tem nada de política, mas aí ele joga o nome ali e muda tudo, né? É sensacional. E aí, quantos anos elas têm? 17. Então tá. Então já...
Uhum. Então, assim, é, Não, é. mal, Sim, sim. É porque a gente tem, né, vários reflexos também ainda hoje, né? Então, por exemplo, aquele Quanto Vale ou É por Quilo é um filme muito bom. Tem no YouTube também, ele todo disponível. Eu acho que ele trabalha muito bem essa questão da escravidão antiga, fazendo o link com a escravidão moderna, né? Tem esse, tem aquele Casa Grande, né, que é um filme também atual. Ele não vai falar sobre o período da escravidão, mas a gente vai trabalhar sobre os reflexos, né, que eu acho também importante. O Que Horas Ela Volta, da Regina Casé, trabalha muito essa questão, né, de uma mulher que passou a vida toda, né, servindo aquela casa e não ficou perto da filha, né? Então ela cria laços com aquele menino. É como se fosse a Mônica, né, que a gente viu aqui com aquela criança. Pilado, né? Eu acho que A filha é complota, né? Aquela aceitação. eu acho que é ótimo. O Doutor Gama, que é um filme do Luiz Gama. Esse vale muito a pena também. Eu gosto muito, acho que está no Globoplay. Vou fazer mais uma lista para vocês. Vou botar as plataformas e tal, aí eu trago. Pode deixar.